Aula Paraná de Geografia. Esta aula é para a segunda série do ensino médio. É a aula de número 26 com o tema Movimentos Nacionalistas e Xenofobia. O termo xenofobia provém do conceito grego composto por xenos, estrangeiro, e phobos, medo. A xenofobia faz, deste modo, referência ao ódio, receio, hostilidade e rejeição em relação aos estrangeiros. A palavra também é frequentemente utilizada em sentido lato, como a fobia em relação a grupos étnicos diferentes, ou face às pessoas, cuja caracterização social, cultural e política se desconhece. Então, o que é xenofobia? A xenofobia é uma ideologia que consiste na rejeição das identidades culturais, que são diferentes da própria. Pode-se dizer que este tipo de discriminação se baseia em preconceitos históricos, religiosos, culturais e nacionais, que levam o xenófobo a justificar a segregação entre diferentes grupos étnicos, com o fim de não perder a própria identidade. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial define discriminação racial ou xenofobia como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas na raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por fim ou efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, nos domínios político, econômico, social, cultural ou em qualquer domínio da vida pública. Temos aqui uma tirinha bastante famosa que demonstra a ação de um xenófobo. No primeiro quadrinho, o rapaz branco aponta para o rapaz negro e diz "Go back to Africa", dizendo "Volte para a África". Aponta no segundo quadrinho para o rapaz latino, dizendo o seguinte "Go back to México", volte para o México. No entanto, no terceiro quadrinho, ainda com um sentimento xenófobo, ele não diz nada, demonstrando ali claramente o seu constrangimento, pois o indígena é nativo da terra, ele é do continente americano como um todo e o homem branco que chegou depois. O muro construído pelos Estados Unidos na fronteira com o México é o símbolo da política anti-imigração norte-americana, num esforço contra os chamados coiotes, responsáveis por atravessar clandestinamente pessoas pela fronteira. Washington, então, começou a estabelecer barreiras físicas entre as cidades de El Paso e Cidade Juárez, e também entre San Diego e Tijuana. Com os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos apertaram ainda mais o cerco, temendo que terroristas pudessem entrar em território norte-americano via México. Temos aqui uma imagem do muro que divide os dois países. Nesta imagem, temos a noção da extensão desse muro entre os dois países e as duas cidades. Esta é uma imagem que destaca a seleção da Alemanha fazendo campanha pró-refugiados e contra a xenofobia. Segundo a ONU, o discurso de ódio que busca incitar violência, hostilidade e discriminação está aumentando de forma drástica, assim como a violência a mulheres e crianças e a violência étnica e religiosa. A ONU diz ainda que o problema está aumentando ainda em relação a pessoas com deficiências, minorias sexuais, migrantes, entre outros. A desigualdade está crescendo rapidamente e as instituições democráticas estão sendo sistematicamente minadas. Segundo a ONU, cada vez mais governos estão usando tecnologias intrusivas que sistematicamente exploram meios de vigilância em massa. Esses meios ameaçam uma variedade de direitos humanos. Em várias partes do mundo, esses ataques aos direitos humanos estão sendo reforçados por ataques aos movimentos pela causa. Tratados internacionais, como o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, estão sendo denunciados e os fundos para a Organização dos Direitos Humanos estão sendo reduzidos.
O escritório da ONU menciona ainda aumento dos ataques sobre os mecanismos de monitoramento de qualquer forma de solidariedade internacional que está sendo rejeitada como uma ameaça aos interesses nacionais. O órgão pediu aos governos que reconheçam que um mundo que repudia os valores fundamentais dos direitos humanos abandona padrões estabelecidos e mina as instituições internacionais do setor, e é um mundo menos seguro e é mais exposto a conflitos. Era esta nossa aula de hoje. Eu agradeço pela atenção e até o nosso próximo encontro.